Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lar dos Contos e esse é mais um manhwa para moças e claro para moços também. Hoje eu trago para vocês a parte 2 do manhwa, outro típico romance de fantasia. Gente, acabei de descobrir que a Litera é igualzinha a mim, conversa a noite toda enquanto dorme. Eu sei, gente, não parece, mas eu sou uma grande conversadora e mesmo dormindo eu não consigo parar de falar. Parece que acontece a mesma coisa com Litera. Ela pede desculpa pro Granduque por ter atrapalhado o sono dele, mas ele diz que não tem problema, ele está acostumado a dormir com barulhos. Ela também pede desculpas por ter mordido o dedo dele a noite toda. Mas ele também diz que não incomodou ele, afinal, comparado com as mordidas de monstros que ele já tinha levado, não foi nada. Ela fica tipo, cara, nada que eu faça te incomoda? Daqui a pouco, se eu pedir pra você toda a sua fortuna, você vai me dar. E ele disse, realmente, seria até uma boa ideia, você quer minha fortuna? Eu dou pra você. Gente, alguém me diz onde eu acho um desse? Mas ela diz, não cara, você não pode sair dando sua fortuna assim a qualquer um. E aí, nesse momento, o mordomo entra no quarto pra chamar eles pro café da manhã. E acaba pegando os dois numa situação um pouco comprometedora. O mordomo sai rapidamente fingindo que não viu nada. E ele entende, né, outras coisas. Ele até disse pra aquela outra empregada, nossa, eu avisei pra você que hoje não era pra gente acordar ele cedo, não era pra ele vir cedo aqui. Durante o café da manhã, ela pergunta para o Granduque se ela pode usar o escritório dele para resolver alguns negócios. Ela quer aproveitar, né, que ela tem muita experiência do futuro, do que vai acontecer, para usar isso a favor dela para ganhar dinheiro. Legal! Em meio a seus papéis, sua papelada lá de negócio, ela vê um documento que ela tinha se esquecido, mas ela deveria entregar para o Granduque. Ela vai procurar o Granduque e pergunta pro mordomo onde pode encontrá-lo. Ele leva ela até ele e minha gente... Que demais! Ele pede desculpas pela visão tão desagradável. Eu fiquei igualzinha a protagonista aí. Ele tem uma autoestima muito baixa, gente. A verdade é que isso não foi nada desagradável. Enfim, a protagonista disse que veio entregar esse papel pra ele. Ela disse que é um presente, porque há um tempo atrás, quer dizer, não é atrás, é na frente, porque foi no futuro que não é mais futuro. Enfim, ele havia dito pra ela que queria esse lugar lá em uma das casas. Só que ele não pôde mais comprar porque já tinham comprado. Aí ele pergunta, o que é que tem demais nesse lugar que eu queria tanto comprar assim? Aí ela diz, não é nada demais não, é só uma mina de diamante. Ele diz que não pode aceitar esse presente porque é muito valioso. Ele até pensa, meu Deus, o meu eu do futuro era um borra de sacola. E provavelmente ele queria comprar aquele lugar pra dar pra ela de presente. Enfim, ela o obriga a aceitar o presente. Só que agora ele não vai descansar enquanto não conseguir retribuir esse presente. Ele tenta presenteá-la de várias formas, mas parece que ela sempre já tem tudo. Ele até implora para ela aceitar os presentes dele. Só que ela diz que ele não precisa recompensar ela pelo presente que ela deu a ele, porque na outra vida ele vivia presenteando ela com joias. Ele foi derrotado por ela, finalmente. Ela tá amando ver como o jogo virou, porque na outra vida ele vivia presenteando ela e não aceitava os presentes, mas agora é ele que não tá conseguindo presentear ela. Mas ele diz que nunca recuou de uma batalha e ele vai vencer essa. Eles simplesmente estão competindo para ver quem dá o melhor presente. Um dos cavaleiros do Granduque entra na sala abruptamente e avisa que estão sendo atacados por monstros. Ele tá lá no campo de batalha depois de ter derrotado vários monstros, mas assim, tudo que ele consegue pensar é no que ele vai dar de presente. O humor dele tá péssimo e os soldados estão percebendo isso. Ele ainda fala, vamos adiantar isso aqui que eu quero voltar logo pra casa. Quando de repente uma besta aparece. Ela vai com tudo pra cima do Granduque, mas ele consegue desviar. Os cavaleiros ficam surpresos, porque normalmente ele já teria derrotado o bicho ali de primeira. Então, do nada, ele solta a pergunta, vocês acham que esse pelo combina com rosa? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí eles respondem, nossa, sim, combinaria super. A cara de quem vai dar o melhor presente. Putz, estou lascado! Estou lascado! Então ele manda fazer pra ela uma capa com o pelo daquele bicho. Ela ama o presente e pergunta se combinou com ela. Ele achou que ela ficou tão linda com aquilo que falou que ia pegar mais 100. Ela diz, não, calma, um só tá bom, tá ótimo. Ela diz que está começando a achar o rosto dele bem fofinho. Ela então agradece pelo esforço que ele teve que fazer pra conseguir aquele casaco.
Mesmo assim, ele insiste que não seria ruim se ela tivesse mais 100 ou alguns de reserva pelo menos, mas ela não quer. Enquanto ajudava a Litera a arrumar os cabelos, a empregada fala como o Duque amoleceu desde a chegada de Litera ali. Ela fala que ele não maltratava os empregados, mas ele sempre foi uma pessoa mais fechada e rude. Então ela lhe conta a história da família dele. Ela diz que a família Termine é uma linhagem colateral da família imperial. Para impedir que eles fossem uma ameaça, eles foram mandados para o lugar mais longe no norte. Assim eles ficariam ocupados protegendo o Império dos Monstros. Mas no final das contas, decidiram eliminar essa família, menos o filho mais novo. Eventualmente, o garoto conseguiu se safar das garras da família imperial e reivindicar o seu título. Mas no processo ele se tornou isolado de todos e mal-humorado. E é por isso que hoje muitos o chamam de monstro. Litera disse, ele nunca me pareceu mal-humorado, na verdade ele sempre foi bem gentil. A empregada diz, isso é porque ele só é gentil com você. A empregada pede para a Grã-Duquesa tratar o Grã-Duque bem. Ela diz que tudo o que ela e os outros empregados mais querem é que o Grã-Duque fique feliz. Afinal, é muito melhor trabalhar para um chefe de bom humor do que para um mal-humorado, né? Realmente. Né? No corredor, Litera se encontra com um dos soldados do Duque. Ele diz que gostaria de agradecer a ela porque desde que ela chegou, o Duque tem sido outra pessoa, muito mais bem-humorada. Ele também faz ela prometer que vai sempre fazer o Duque feliz. Ele diz que se ela cumprir o que prometeu, ele sempre vai proteger ela. O Grã-Duque ia chamar a Litera, mas acaba vendo os dois conversando. Ele se sente mal ao ver essa cena e também fica com aquele sentimento de não ser suficiente para ela. Aquele ataque de baixa autoestima que ele sempre tem, né? Mas Litera percebe que ele estava indo em direção a ela e antes que ele escapasse, ela vai atrás dele. Ele continua andando na tentativa de ignorar ela, mas ela consegue pegá-lo. Ela pergunta por que ele tá fugindo dela, porque se acontecer alguma coisa, eles deveriam conversar, né? Ele diz que não quer falar, que ela não precisa saber disso. Mas assim, né, gente? A gente tá falando de uma pessoa que viveu 3 vezes, ela é bem experiente nesse tipo de coisa. Além do mais, ela era uma grande fã de livros de romance, então ela conhece praticamente todos os clichês. Então ela diz, você se sentiu inseguro após me ver falar com Kenny e percebeu o quanto você não é suficiente, não pode fazer tantas coisas por mim quanto gostaria e que esse casamento só vai me trazer mal. Mas que não era muito tarde para encontrar alguém para eu casar. Mas você não teve coragem de falar isso, por isso resolveu me evitar e fugir, em vez de falar comigo. Foi isso, não foi? O que você pensou? Ele fala, peraí, você lê mentes, é isso? Ela fala que estava conversando com o cavalheiro sobre como o Grã-Duque era antes dela chegar. Ele diz que agora ela sabe o quão inadequado ele é. Ele nunca foi bom nas aulas de etiqueta e que nem mesmo sabe como tratar ela bem. Ele fala que ela poderia arranjar alguém muito melhor. Só que aí, gente, ela vai, segura no rosto dele. E meu Deus, eu jurava que ia sair um beijo agora. Mas não. Ela aperta o rosto dele e grita, como você ousa agir dessa forma na frente da protagonista feminina? Ela diz que está farta dessa mesma ladainha, toda vez é a mesma coisa. Ela até diz que ela não é lá essas coisas maravilhosas do mundo todo. Aí ela fala assim, agora pensando bem nisso, eu sou bem mais velha que você. Com certeza eu devo ser uma sem vergonha. Eu sou uma sem vergonha. Viu só? Agora os seus próprios defeitos não parecem tão grandes assim, né? Ela diz pra ele parar de ficar se colocando pra baixo o tempo todo. E diz que o que ouviu sobre o passado dele não mudou em nada sobre seus sentimentos. Ela estende sua mão e pede para que ele fique de pé. E assim eles vão dar um passeio de mãos dadas. Gente, e esse cara, meu Deus, ele é tão fofo. É por isso que dizem que a gente não deve julgar um livro pela capa, né? Em seus pensamentos ele pensa, Litera, como você me trata assim? Será que meu coração pode aguentar? Meu Deus, isso é tão romântico. É, gente, isso mesmo. Eu mais uma vez aqui me apaixonando por um personagem fictício em 2D. Ele obviamente gosta bastante dela, e ela se tornou uma especialista em fingir que não nota o óbvio. Ela não quer machucar o seu querido amigo, mas ela pensa que talvez não consiga, corresponder a esses sentimentos dele. E como se lesse os pensamentos dela, ele diz pra ela não se preocupar com ele. E que se continuar fingindo que não percebe que ele está apaixonado por ela, for confortável pra ela pode continuar fazendo isso porque ele não se importa. E também porque ele não quer se tornar um fardo pra ela. Ela diz, nossa, agora sou eu que tô achando que você lê mente. O Grã-Duque diz que só achou que isso poderia ser o tipo de coisa com que ela se preocuparia. Gente, o Grã-Duque é muito atencioso, né? Ah, é?
Litera diz que ele é muito precioso para ela, mas as feridas do coração dela ainda não se curaram. Até porque, né, gente, a última vez que ela se envolveu com alguém, ela acabou indo de vala. É verdade. Ele segura sua mão e a puxa para mais perto, dizendo que está mais feliz do que jamais esperou ser algum dia. E também que odiaria ser a causa de mais arrependimentos para ela. No meio da conversa, ela acaba prendendo os pés na neve. Então, ele a carrega nos braços pra dentro. Gente, não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Se vocês tiverem o link pra comprar um desse na Shopee, deixa aqui nos comentários. Gente, pra melhorar a situação, ele ainda faz massagem nos pés dela com água morna. Enquanto ela fica babando pelos músculos dele, né? Aí, depois de receber uma massagem boa dessa, né? Relaxar um pouquinho. Ela pede para que ele seja paciente com ela, porque quem sabe um dia ela possa corresponder a esses sentimentos dele. E no final, ele recebe um beijinho no rosto, gente. Enquanto isso, os rumores sobre o casamento da senhorita Merto com o grão-duque monstro lá do norte se espalham entre os nobres. E chega, claro, aos ouvidos do pai dela. E o pai dela não ficou nada contente com essa notícia. Então ele decide ir para o norte para arrastar ela de volta para cá. Enfim, vai a mãe e o pai dela atrás dela porque acham que ela está correndo perigo. A mãe dela fala que talvez eles precisem se organizar para um ataque, né? Para salvar a Litera das garras do Duque Monstro do Norte. Mas quando os pais dela chegam lá, eles ficam surpresos ao ver que os dois estão juntinhos. E ainda por cima, aquela pessoa que todos chamam de besta e de pessoa selvagem está tratando a filha deles igual uma princesa. Rapaz, tá certo isso? Eles explicam que foram até lá porque estavam preocupados com a filha. Mas Litera se lembra que os pais, tanto na história original quanto na sua vida passada, não se importavam com a filha. Então ela questiona por que agora eles estão se importando com o que ela faz ou deixa de fazer. O pai dela fica revoltadíssimo e diz, desde que ela era pequena, que ela vem adoecendo com frequência e por isso a preocupação. Ele diz que sempre fez de tudo para proteger ela. E agora ela simplesmente some e do nada ele descobre que ela tá casada com uma besta selvagem. Vendo que acabou falando demais, ele fica um pouco nervoso. Chamou o cara de besta selvagem na frente dele. Ele tá lá pensando que vai ser seu fim, mas pra surpresa dele e também de todos nós, eu confesso, o grão-duque ficou super calmo e foi ainda por cima educado, dizendo que ele precisa ser um genro comportado. Whoa, look at him! A reação do duque foi tão, inesperada que o pai de Litera acaba desmaiando de surpresa. A mãe dela pergunta como que os dois vieram a se casar, já que pelo que ela sabe, os dois nunca se encontraram antes. Litera diz que foi uma conexão da vida passada. E claro, a mãe dela não acredita. Então Litera diz, claro, foi amor à primeira vista. E a mãe dela também não acredita, pois ela diz que sabe muito bem qual é o tipo de homem que a Litera gosta. O Duque fica pensativo a respeito disso. Ele fica pensando, meu Deus, qual é o tipo dela, qual é o tipo dela? Litera fica desconcertada e grita com a mãe. Mãe, como você pode dizer isso na frente do meu marido? No fim das contas, a mãe diz que o que importa é que Litera está bem. Ela diz que sim, está muito confortável ali e com seu marido. Então a senhora Merto pergunta se eles podem ficar mais um tempo ali, alguns dias lá na casa do Duque. Bom, o Duque diz que tudo bem. Já quando estão sozinhos, o grão-duque pergunta sobre a saúde frágil dela. Ela diz que nessa vida o corpo dela, quando era criança, era mais fraco, pois ela tinha um corpo de criança com a vida de 2 pessoas adultas, o que acabou a deixando sobrecarregada. Mas ela também fala que agora está bem, e que lembrar das cartas que eles trocavam era um consolo para ela. E para terminar de matar o homem do coração, né? Ela diz que se não fosse pelo seu trauma, né, no relacionamento dela da vida passada, ela teria proposto um casamento de verdade, não um de contrato. Ele diz, mas eu nem sou bonito do jeito que você gosta. Aí ela, pelo amor de Deus, esquece isso que minha mãe disse, homem. No fim, ele disse que gostou de saber que se lembrar das cartas que eles trocavam foi de grande ajuda pra ela. Ele disse que quer continuar sendo esse grande companheiro pra ela. E ela disse que seria uma honra isso. Mas antes, ela precisa fazer ele e o pai dela se darem bem. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei e ativar o sininho de notificações. É isso, até o próximo vídeo. Um beijo e um queijo.